Difundir uma mentira até que ela se torne uma verdade é a principal forma pela qual a besta do Apocalipse constitui o seu reinado. Levar o ser humano a atribuir a demônios uma virtude divina é o meio fundamental para cada vez mais distanciar a raça humana do Criador. Eu sou Antônio Alair e esse é mais um vídeo para o canal Saiba Mais. Mas antes, eu quero pedir que você já dê o seu like porque ele é muito importante para nós. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva, ative o sino de notificações para receber as novidades em primeira mão. Abandonem a impiedade de seus corações. Não mintam. Não deturpem as palavras da verdade. Não desvirtuem com mentiras as palavras do Santo e Altíssimo. Afastem-se da adoração de seus ídolos, pois todas as suas falsidades e apostasias não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade. Intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre os seus próprios pensamentos. Enoque, capítulo 104, verso 5. Em Marcos 3, 28 a 30, lemos o seguinte: Em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Embora muitos teólogos vinculados ao sistema tenham criado as mais diversas teorias sobre o que seria o tal pecado imperdoável, levando as pessoas a acreditarem em fantasias, o contexto do capítulo 3 do livro de Marcos deixa claro que o pecado que não tem perdão constitui em atribuir a demônios uma virtude ou prerrogativa que pertence ao Criador. Se atribuir uma virtude divina a um demônio constitui uma blasfêmia, então pode-se afirmar que quase que a totalidade da cristandade alguma vez já blasfemou? É quase uma unanimidade no meio cristão que o anjo que quis ser igual a Deus e foi expulso do céu se chama Lúcifer. Mas de onde veio essa ideia? Será que as escrituras sagradas oferecem amparo para essa crença? Hoje, vamos revelar os fatos na história, para compreendermos a verdadeira identidade de Lúcifer. Até o século IV da era cristã, o nome Lúcifer era como um outro qualquer, que conferia àquele que assim fosse chamado a dádiva de ser considerado portador de luz. A palavra Lúcifer significava estrela da manhã e nada tinha a ver com o diabo. A prova mais eloquente de que o nome Lúcifer não tinha nenhuma relação com Satã é que houve no século IV até um bispo católico chamado Lúcifer de Calaritano. De acordo com historiadores e especialistas, jamais a igreja admitiria no conjunto dos clérigos alguém com um título utilizado para designar o maior inimigo da própria igreja. Lúcifer foi um bispo de Cagliari, na Sardenha, e é um santo cristão conhecido sobretudo pela sua oposição ao arianismo. No Concílio de Milão, em 354, defendeu Atanásio de Alexandria, se opondo aos arianos que dominavam a igreja da época, o que fez o imperador Constantino II, simpatizante dos arianos, confiná-lo por 3 dias em seu palácio. Durante o seu confinamento, Lúcifer debateu tão veementemente com o imperador que ele acabou por ser banido, primeiro para a Palestina e depois para Tebas, no Egito. Após a morte de Constantino e a ascensão de Juliano, o imperador que ficou conhecido como o Pagão, Lúcifer foi solto em 362, entretanto, não se reconciliou com os arianos e ainda se indispôs com os niceianos, provocando um cisma na igreja após consagrar sem licença um certo Paulino como bispo. Desse cisma, surgiu o movimento luciferiano que foi duramente criticado por Jerônimo, que inclusive escreveu um livro denominado Altercatio Luciferiani et Orthodoxi, onde ele retrata a disputa que existia entre o movimento ortodoxo, defendido por ele, e as ideias intransigentes do bispo Lúcifer. É nesse contexto
que em 390 Jerônimo inicia a tradução da Bíblia hebraica para o latim e traduz o termo Rei Léo, encontrado em Isaías 14:12, para Lúcifer. Entretanto, nas outras vezes que o mesmo termo aparecia na Bíblia hebraica, ele foi traduzido para a Estrela da Manhã. Todas as evidências apontam que Jerônimo, um crítico implacável do bispo Lúcifer e do seu movimento, utilizou a repreensão do Criador dirigida ao rei da Babilônia no capítulo 14 do livro de Isaías para censurar o movimento luciferiano. Mas com o início da Idade Média no século V e com o surgimento do dogma do pecado original de Agostinho de Hipona, o termo Lúcifer passou a designar o anjo caído que se tornou mau e se transformou no inimigo de Deus e chefe dos demônios. A partir de então, passou-se a ensinar que a profecia registrada em Isaías 14 era destinada não mais ao rei da Babilônia, mas sim a Satanás. Entretanto, a teoria de Agostinho de que o texto de Isaías 14:12 se refere ao seu anjo mau apresenta alguns problemas irrefutáveis. O grande problema da teoria de Agostinho de Hipona, que atribuiu o termo Lúcifer a um anjo caído, é que o termo Lúcifer, assim como Rei Léo, significa aquele que porta a luz, a estrela da manhã. O termo Lúcifer não era em si mesmo um nome próprio, mas sim um adjetivo do latim. No verso 12 do capítulo 8 do Evangelho de João, o eleito diz que ele é a luz do mundo. Portanto, se há alguém que é portador de luz, esse alguém é o próprio Messias. O autor de Apocalipse afirma no verso 28 do capítulo 2 que o eleito dará a estrela da manhã aos vencedores da igreja de Tiatira, ou seja, tais pessoas também se tornariam portadoras de luz. Já em Apocalipse 22:16, o Messias afirma que ele mesmo é a brilhante estrela da manhã. No século XVIII, os autores da Bíblia King James colocaram o adjetivo Lúcifer, encontrado no capítulo 14 de Isaías, em letras maiúsculas, selando assim o entendimento de que esse termo era o nome do anjo que teria se tornado Satã. As escrituras sagradas e as evidências históricas atestam que o Messias reivindicou para ele mesmo o atributo de estrela da manhã e luz do mundo. Mas o sistema tem feito com que os cristãos desatentos atribuam essa virtude a demônios. O eleito não diz que ele seria uma das estrelas da manhã, mas sim a brilhante estrela da manhã. O resultado das ações de Jerônimo e Agostinho foi colocar o anjo caído que seduziu Eva em igualdade com o Messias, mesmo não havendo nenhum respaldo nas Escrituras para tanto. Num texto registrado em 2 Pedro 1,19, o autor diz: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Nesse mesmo texto, na Bíblia Vulgata diz: até que o dia amanheça e Lúcifer brote em vossos corações. Estaria o discípulo desejando que um anjo caído conquistasse nossos corações? Será que atribuir uma virtude divina a demônios se configura blasfêmia contra o Espírito Santo? Deixe sua opinião nos comentários. E você, o que achou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber as novidades em primeira mão. Eu espero você no próximo vídeo aqui no Saiba Mais.